no meio dos nossos amigos, no bairro que nós moramos, na cidade a qual nós estamos morando, no mundo inteiro. Deus é bom. Pai, te apresentamos nessa noite, Senhor, aquele que veio ofertar na tua casa, Senhor, aquele que veio dizimar, Senhor, aquele que veio, entrou pelas portas com o coração alegre, agradecido, Senhor, porque o Senhor deu essa oportunidade dele vir até aqui hoje, Senhor. Que essa noite, meu Pai, não seja uma noite, meu Pai, a qual a tua palavra, Senhor, será anunciada, a qual a tua verdade, meu Pai, irá de encontro aos nossos corações. Usa a vida da tua filha nessa noite, Senhor. Usa a vida dela, Senhor. Que o teu Espírito Santo, a qual está sobre a vida dela já, o teu poder, a tua unção, meu Pai, a tua palavra, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, os corações aqui presentes, as vidas que estão aqui hoje, meu Pai, possam entender a tua palavra. Que nenhum de nós, meu Pai, nessa noite venha sair daqui com nenhuma dúvida, meu Pai, mas que venha compreender aquilo que será falado, meu Pai, aquilo que o teu Espírito Santo irá revelar nessa noite, Senhor. Que nós possamos estar dispostos nessa noite, meu Pai, que nós possamos estar dispostos a obedecer a tua palavra, Senhor. Que nós venhamos aqui abrir o nosso ser para absorver a tua palavra, compreendê-la, meu Pai. Sai daqui, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, praticando essa palavra, Senhor. Aquele que praticar, meu Pai, aquele que praticar a tua palavra, meu Pai, será construída uma casa na rocha, meu Pai. Virão os ventos, as tempestades, Senhor, e essa casa ficará de pé, Senhor. Então nos ajuda, meu Pai, a construir, meu Pai, a fazer essa construção firmada, ter um firmamento, meu Pai, se preparando para receber o teu Filho, Senhor. Porque aquele que não estiver firmado, Pai, não irá ficar de pé, Senhor. Mas aquele que construir, meu Pai, ordenadamente, meu Pai, fazendo um alicerce, Senhor, fazendo as colunas, as paredes, depois cobrindo esta casa, meu Pai, irá suportar todas as coisas, meu Pai. Pode vir as tribulações, as tentações, Pai. Pode vir a enfermidade, pode vir as pandemias, Senhor, mas ele estará de pé, meu Pai. Ele estará de pé porque construiu da forma certa. Construiu, meu Pai, porque ouviu a tua palavra sendo anunciada, meu Pai. Só irá praticar aquele que ouvir e guardar no seu coração, meu Pai. Obrigado por esta noite maravilhosa. É que o teu povo possa entender, meu Pai, a tua palavra nessa noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu vou pregar em cima daquilo que eu tenho sido ministrado. Todo dia, né? Um pouco na live o Senhor confirma essa ministração na minha vida. Justamente sobre o Espírito Santo. E você pode até pensar assim: mãe, você está sendo ministrada como? Está assistindo pregação na internet, na TV? Tenho sido ministrado lendo a Bíblia. Irmãos, quando a gente lê essa palavra, oh meu Deus, é tremendo o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Sabe, se você lê a palavra todo dia, irmão, todo dia você é ministrado pelo próprio Deus. É maravilhoso quando você, todo dia, sente aquela vontade de abrir essa Bíblia e, sabe, irmãos, é uma coisa tão tremenda, tão tremenda. E ultimamente o Senhor tem falado comigo sobre a ministração do Espírito Santo sobre as nossas vidas e tem mostrado, sabe o que? Qual é a diferença? O Senhor tem me falado todo dia: olha, minha serva, tá aí, ó, todo dia acontece uma situação
que Deus fala assim para mim: olha aí, minha serva, tá vendo aí, ó? Essa é a diferença do que tem o Espírito de Deus e aquele que não tem. O Espírito de Deus, irmãos, ele tá agindo todos os dias em toda a terra. Nós temos visto, né? Nós temos visto o agir do Espírito Santo nos homens, em toda a terra. E desde o Velho Testamento, irmãos, você vê a ação do Espírito Santo. Só que assim, no Velho Testamento você vê a ação do Espírito Santo em indivíduos, em alguns indivíduos. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus, ele foi tirado desta terra, em que os discípulos que andavam com ele disseram assim: e agora, o que vai ser de nós sem a tua presença, Deus? E aí o que foi que Jesus falou para os discípulos? Minha gente, eu vou, mas eu deixarei o Espírito Consolador com vocês. Quando o Senhor Jesus ele fez isso em prol das nossas vidas, essa atitude, ela foi vista como um investimento de Deus na nossa vida. Olha, Betinho, que coisa tremenda. O Senhor investiu nas nossas vidas, deixando o Espírito Santo na nossa vida, nessa terra, né? Eu vou usar uma referência aqui em João 16:17. Diz assim: então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Portanto vou para o Pai. Diziam, pois: que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogar, e disse: indagai entre vós acerca disto, que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, ele estava querendo dizer que eles iam ficar tristes por um momento, mas que o pranto dele, a tristeza dele se converteriam em alegria. Porque, irmãos, quer uma coisa mais tremenda quando você aceita Jesus de todo o teu coração? É aquela hora, irmãos, do novo nascimento, em que o Espírito de Deus, ele toma posse da tua alma, do teu coração, de uma forma que toda aquela tua alegria se transforma, tristeza se transforma em alegria. Quando eu aceitei Jesus, eu senti como se estivesse tirando um peso
de cima de mim, quando eu aceitei Jesus de verdade. Então, o Espírito Santo, ele convence o mundo da justiça, do pecado, do juízo. Nesse exato momento ele está nos 4 cantos da terra trabalhando. Agora, é importante a gente saber que ele não mora, no momento ele está trabalhando dentro de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Também, irmã, também. Ele também está trabalhando na vida de pessoas que não conhecem Jesus. Agora, é importante você saber que em nós a obra é maior. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Essas pessoas ainda não conhecem o poderio, qual o poder de transformação. Porque é como a irmã Betinha estava pregando na live e estava dizendo, gente, às vezes você diz assim, aceite Jesus. Não, eu preciso primeiro me consertar nisso ou naquilo. Não, vinde como estais. Por quê? Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, que vai, a partir de agora, habitar não perto de você, não olhando, não agindo de longe, mas dentro de você. Dentro de você, meu irmão. Agora, tu já imaginou se o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que ainda nem conhecem Jesus? Ele trabalha de uma forma extraordinária. Agora, que dirá em nós? Que dirá em nós, irmãos? Isso, quando nós tomamos a consciência de que dentro de nós há um Espírito que nos alerta. Há um Espírito que nos alerta. O casal cujos dois têm o Espírito de Deus, eles não se separam. Dois irmãos de sangue, cujos dois têm o Espírito de Deus, eles não brigam. Sabe, irmãos, porque ele sente, ele é consciente que dentro dele há um Espírito que fala, há um Espírito que age nas suas emoções. Quando o Espírito Santo, que é o investimento que o Senhor deixou para nós nessa terra, porque um dia, irmão, esse Espírito se ausentará dessa terra. Olha, você orar e você sentir que a sua oração está sendo atendida pelo Pai, está sendo ouvida, embora muitas vezes a resposta dele seja: olha, minha serva, não é a hora ainda não, não queira isso para você não. É tanto que a Bíblia, ela nos fala a respeito da ação do Espírito Santo no falar em línguas. Porque nós temos um modelo, um padrão a seguir, uma ética cristã a seguir, né? E até o Pai, a nossa oração tem um modelo, o Pai Nosso. Quando nós chegamos em algum lugar onde, por exemplo, o meu marido foi dar umas bênçãos num casamento onde só tinha incrédulo. E aí ele disse: gente, vamos fazer uma oração. Todo mundo levantou e aí ele começou: Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome. E todo mundo começou a pegar na mão um do outro e começaram a repetir. Só que assim, aí uma pessoa perguntou para mim: e os crentes oram o Pai Nosso? Aí lá no final, quando ele já estava quase terminando, aí ele começou a fazer a oração, mesmo vinda do coração. Eu disse: olha, o Pai Nosso é um modelo para nós. Mas é a partir do Pai Nosso que a gente tem que saber, né?
Que nós não temos que estar preso ali. Estar preso ali naquela coisa, aquele negócio. Para Deus fazer a obra, nós temos que estar livres. Como diz aquela música, Espírito de Deus, né? Uma fala assim, tem liberdade aqui, tem liberdade aqui. Então assim, nós temos que dar liberdade para Ele agir, mais do que nós. Porque muitas vezes, irmão, acontece circunstância em que nós matamos o Espírito Santo, sufocamos o Espírito Santo que está dentro de nós e deixamos a nossa carne se levantar, né? Deixamos a nossa carne se levantar. Ontem teve uma cena em Gênesis de Caim e Abel, né? E gente, quando você assiste aquilo ali com o Espírito Santo ali falando com você ali dentro, foi tremendo. Olha, a hora que Abel, ele sentiu no coração dele que se ele oferecesse algo bom para Deus, o Senhor receberia, né? E é assim que nós temos que sentir e deixar que o Espírito Santo trabalhe nessa ação boa, porque com certeza o Senhor ele vai receber. E Caim, quando foi pegar as coisas para oferecer a Deus, ele olhava para as coisas boas, uma berinjela zona boa, sabe, uma coisa boa, mas aí ele tipo afastava aqui e pegava o que era ruim. Ia pegando de qualquer jeito, irmão, era coisa podre, era coisa estragada e colocando dentro daquele cesto, né? E Abel chegou lá no seu pasto, lá onde tinha várias ovelhinhas, e ele viu muitas ovelhas, e ele olhou assim, como se ele estivesse vendo, eu quero ver aqui com a mais gordinha, a mais bonitinha. Quando tu vai dar um presente para uma pessoa que tu ama, tu não quer dar uma coisa bem legal, uma coisa bem, né? Aí isso aqui é a cara de fulano. Aí eu vou dar porque isso aqui é a cara de fulano, né? E Abel, ele viu que Deus era especial, e ele procurou aquilo que era especial para Deus. Movido por quem? Pelo Espírito Santo. Quando nós queremos fazer as coisas para Deus, irmãos, bem, pode ter certeza que é o Espírito Santo que está ali movendo. Agora, quando a gente quer fazer de qualquer jeito, como fez Caim, tá bom assim mesmo, negrada, é assim mesmo, olha, besteira. E Deus se importa com isso? Deus se importa com todos os detalhes. Se não fosse assim, Ele não teria colocado dentro de nós o Espírito Santo para selecionar aquilo que é bom, agradável, perfeito, como a vontade dEle. E que presente maravilhoso, né? Que presente maravilhoso o Senhor nos deu. Lá em 2 Timóteo 1,14, né? Ele fala sobre o investimento de Deus na nossa vida, né? Olha o que ele diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele veio habitar em nós para cumprir parte do que toca no propósito divino de Deus para com as nossas vidas, né? E aí existe o papel do Espírito Santo na redenção. Puxa vida, que coisa tremenda. Você pensa, irmão, que você veio hoje aqui nesse lugar à toa? Veio nada. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe.
Porque até quando você não sabe orar, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Que dirá tirar você da sua casa e trazer até aqui? Que dirá? Então Ele agiu na obra de redenção, né? Meu marido muitas vezes conta sobre a questão da conversão dele, e que ele se lembrava da cerveja, né? E realmente ele continuou tomando a cerveja dele, e eu crente. Até que um dia eu disse assim: Senhor, um dia tu coloca o dedo dentro dessa cerveja dele aí. E aí um dia ele tomou a cerveja e fomos deitar, né? Irmãos, quando ele se deitou, não demorou nadinha, ele saiu correndo pro banheiro passando mal, com taquicardia e no banheiro passando mal, com aquela taquicardia. Irmão, foi a última cerveja que ele tomou. Eu digo, olha, foi o dedo de Jeová aí dentro, só a pontinha assim da unha dele, para fazer isso. E aí depois desse dia, foi o dia que ele tomou a decisão, né? Mas não pense que ele foi assim, né? Ele estava lá e de repente eu até pensei que ele não fosse se firmar, porque eu dei um empurrão nele mesmo, irmão. Eu empurrei ele lá para frente, vai! As pernas tá pesadas? Porra, agora as pernas vai sair do canto. Vai! Porque quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, o inimigo consegue dominar. O inimigo segura as pernas. Por isso, irmãos, quando alguém aqui está aqui em cima faz um apelo, irmão, fecho logo meus olhos ali. Eu fecho meus olhos e digo assim: Senhor, quebra todas as cadeias que prendem essa pessoa ao mundo. Espírito Santo, solta essas cadeias agora, esses cadeados, esses ferrolhos de ferro. Porque a obra de redenção é obra do Espírito Santo. Lá em João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo ele está pairando sobre aquela vida em que você começa a abrir a mente para que existe um Espírito Santo, que existe um Deus que é todo poderoso, né? Ele já começa a convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo. O reino de Deus, irmão, ele tem 3 etapas básicas que o homem deve passar. 3 etapas. Medita aqui comigo, né? Nessas etapas: porta, caminho e alvo. Diga comigo: porta, caminho e alvo. Olha só, a porta, o que é a porta? Ela é a entrada. Ela é a entrada por meio de Jesus. Que a Bíblia mesmo fala, né? Jesus fala: eu sou a porta, né? Aquele que entrar por mim, né? Então, a porta é a entrada para aquele caminho. E você entra por quem? Pela porta principal, que é Jesus. A Bíblia diz que quem entra pela janela é ladrão e salteador. Sabe aquela história, irmãos, que o cara estava em cima do muro, aí tinha um demônio e o diabo aqui e um anjo aqui. E o anjo dizia assim: rapaz, sai daí.
Rapaz, sai daí, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá. E o demônio só lá, o cão. E o anjo, venha pra cá. E pelejando. E ele olhava pro anjo e olhava pro diabo, né? E o anjo pelejando. Até que uma hora ele olhou pro diabo e disse assim: ei, por que o anjo está só me perturbando para eu passar pro lado de lá e tu não fala nada? Tu nem me chama para ir para esse lado. O diabo falou o quê? O muro é meu. O muro é meu, meu filho. Ou seja, se você está em cima do muro, você está fazendo a vontade dele. Por isso que o anjo falava: vem para cá, vem para esse lado, insistindo. E ele em cima do muro: sai de cima desse muro, vem para cá. E o diabo só lá na dele, porque o muro é dele. Pode ver, quando uma pessoa diz: não, eu não aceitei ainda não, mas eu acho tão bonitozinho. Não aceitei não, mas eu acho tão bonito os cultos na igreja. Eu acho tão legal. Não tenho nada contra não. Pode acreditar que essa pessoa está em cima do muro, viu? Ainda está em cima do muro. Se vier o vendaval, derruba ela com gosto de gás. Com gosto de gás. Sabe? Eu louvo a Deus, irmãos, porque quando a gente está na igreja e tem pessoas da família da gente que ainda não estão, a tua vida é orar pedindo livramento. Tua vida é orar pedindo livramento. E tu fica, tu peleja, tu dá uma palavra, né? Foi terça-feira. O meu marido estava de folga. Eu disse assim: então tu vai me buscar na creche, né? Aí ele: tá certo. Menino, quando deu a hora de eu sair, deu uma chuva tão grande. Eu disse: vixe, não vai dar. Como é que eu vou entrar no carro desse jeito? Aí quando eu olhei, era o Isaac que tinha ido me buscar. Aí ele tinha que ir na faculdade resolver um problema de um valor lá que saiu para ele, que não era o valor certo do pagamento dele. E aí no meio do caminho ele disse assim: mamãe, vamos comigo lá na faculdade para eu resolver esse negócio? Aí eu disse assim: por quê? Porque eu vou pedir ao meu pai o carro para eu ir para a faculdade. Eu disse: então vá, meu filho. Se ele der o carro, você vai. Mamãe, mas eu queria que tu fosse comigo, não sei por quê. Eu vala, mas eu ainda fiquei com aquele negócio na cabeça de convencer ele que eu não ia, que ia conversar a ele, na verdade, né? Que ia resolver a ele. Aí foi quando eu cheguei em casa e me sentei ali no sofá e ele disse assim: ei, mamãe, tu vai comigo? Eu disse: meu filho, não tem necessidade de eu ir não. Ô mamãe, por favor, vamos comigo, porque eu vou no carro do meu pai, sei lá, essa chuva, né? Vamos comigo, mamãe. Eu: tá bom. Aí o Dani pegou e falou: ó, a Marta vai pegar uma carona com vocês. Eu: tá bom, que ela trabalha no Unicristo, né? A gente ia para Fanó. Irmãos, antes da gente chegar no viaduto novo do Eusébio, sair do Eusébio, né? Antes de chegar no shopping, eu comecei a orar. Me deu aquela vontade de orar, de interceder, de pedir o livramento a Deus, sabe? E eu comecei a orar e no meu pensamento eu disse: Senhor, nos dá o livramento. Não repreende todo o mal e acampa o teu exército celestial em volta desse carro. Porque a chuva estava grossa. E aí nós somos irmãos. Antes de nós entrarmos debaixo do viaduto do Eusébio, vinha um carro bem novinho. Pois pode acreditar, irmãos, que aquele carro, ele vinha assim, na outra mão longe, né? Nós aqui vindo para lá e aquela outra mão
passando e entrando no Eusébio, né? Simplesmente, irmão, o cara perdeu a direção do carro e o carro voou. Irmãos, o carro simplesmente voou. Betinha foi questão de segundos, irmãos, segundos. Por isso que diz, a pessoa está com o olho aberto aqui, vivo, e em um segundo a pessoa pode estar morta. Gente, aquele carro voou desgovernado para cima de nós. Eu só ouvi aquele negócio, pá! Que eu tomei um susto. Irmãos, muitos milagres de Deus a gente não sabe explicar. Porque eu não sei como foi que apareceu um poste ali, que o carro, ao invés de voar em cima de nós, ele bateu no poste. Irmãos, ele bateu no poste. Chega, ele virou assim, ó. Ele ficou com a traseira todinha para o lado que não estava. Foi uma coisa assim, irmãos, inexplicável. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Ele disse, mamãe, olha o livramento. Foi de Deus eu ter te trazido, porque tu veio intercedendo. O Espírito Santo, irmão, ele dá o livramento, porque ele faz com que tu interceda na hora H. Ele faz com que tu sinta, ele faz com que tu sonhe com o perigo que pode estar para acontecer. Sabe, irmãos? É tremendo o investimento que Deus fez sobre a tua vida. Isso foi um investimento de Deus sobre a tua vida, irmãos. Sabe? E aí, sabe o que eu lembrei? A Betinha estava pregando e falou sobre as 10 virgens. Na live, né? E aí... de repente veio aquela coisa na minha mente. Eu lembrei de um fato que aconteceu, irmãos, antes do Natal, antes do dia do Natal. O Natal ia ser o dia 24 para o dia 25, né? Então no dia 23 eu recebi um áudio de um pastor falando a respeito de uma revelação que ele tinha tido, né? Essa revelação, ela falava exatamente o seguinte: que essa história da pandemia, que isso tudo foi permitido por Deus, né? E essa história de não ter festas natalinas, que isso tinha sido uma estratégia do Senhor para que nós ficássemos em casa, reunidos com a nossa família, orando. Porque o Senhor havia revelado para ele que às 23 horas do dia 24, o anjo da morte passaria sobre a terra, né? Passaria sobre a terra, trazendo um espírito de morte. E o ano de 2021 já ia começar. Não é que ia ser como Israel, que o anjo da morte passou e na mesma hora, pufo, morreu, entendeu? Mas que o espírito da morte passaria e posteriormente as mortes iriam acontecer. Então ele aconselhando, servos de Deus, fiquem em casa. Quando der 23 horas, se ajoelhem e orem. E como precaução, o Senhor havia revelado para ele que quem tivesse o óleo de unção em casa, ungisse os umbrais das portas da nossa casa. Irmãos, aquilo me tocou bastante. Aquilo me tocou bastante. Mas hoje, irmão, tem muitos crentes com o espírito de Tomé. Será?
Será? E aí, por ocasião disso aí, eu passei aquele áudio para poucas pessoas. Mas passei para algumas e passei para minha irmã. Passei para minha mãe, passei para algumas pessoas. E quando eu passei esse áudio para algumas pessoas, eu comecei a receber as respostas dos áudios, né? Assim, as pessoas mandando falar alguma coisa, né? E o que foi que elas falaram, Betinha? Adivinha? Não quando sou espírito de adivinhão, hein? Irmã, tu não tem aí na tua casa um óleozinho que tu possa me emprestar, não? Tudinho. A única que não pediu óleo foi a minha irmã, porque não quis dar o braço a torcer. Mas para quem eu passei o áudio, passou uma mensagem de volta. Ei, irmã, não tem um óleozinho na tua casa não para tu me emprestar? Eu me lembrei, sabe de quê, Betinha? Das 10 virgens. Me dá aí um pouquinho do teu óleo. Aí eu disse assim: olha, o óleo que eu tenho está num vidrinho desse tamanho e ele está à metade, eu não posso te dar. Se eu der, eu fico sem. Mas, irmão, sabe a história das 10 virgens se cumprindo ali na minha cara, na minha lata? Na minha lata. Sabe? Porque era dia 24. Eu passei a mensagem dia 24 e não tinha mais nada aberto para ninguém atrás de óleo. Olha aí. Olha aí. Não é porque não dá mais tempo a gente ir no centro, na casa da Bíblia, comprar. Jeová, se Jesus voltar hoje, nós estamos lascados, hein? Se precisar de óleo de unção, nós estamos perdidos. As 10 virgens, as prudentes guardaram o azeite, mas as loucas nem sequer se preocuparam. Houve tempo, como a Betinha disse, houve um tempo. O tempo que o noivo demorou para chegar era o tempo que era para ela. Mas não, foi dormir. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando na palavra diz descansa no Senhor, não é para você estar dormindo no culto, não. Preste atenção. Saiba interpretar a palavra. Ah, eu vou dormir um pouquinho aqui porque Deus está mandando eu descansar. O Senhor está mandando eu descansar, agora eu vou viver descansando. Vamos vigiar, porque Jesus está voltando e o Espírito Santo está nos confrontando direto, nos confrontando. Se tu prega, olha, irmãos, vamos ser submissos, daqui a pouco o Senhor vai te provar na submissão, para saber se tu que pregou ali, tu é. Irmãos, a gente tem que perdoar. Quando tu descer aqui, alguém já vai te confrontar, para saber se tu que está pregando está vivendo. Será que tu está vivendo? Aí eu vou, fico com raiva e não perdoo. Aí a irmã diz assim: olha aí, como é que pode a pessoa estar tá hipócrita desse jeito? Por isso que eu gosto muito de vigiar, sabe? Em algumas coisas, de falar assim, algumas coisas aqui, porque o negócio é estreito, né? E aí a minha mãe foi para casa da minha irmã passar o Natal lá. E aí diz que quando foi na hora porque tem desviado que não aceita que está desviado, né? Muitos desviados não aceitam. Aí nunca você vê a obra ser feita, porque a obra ela só é feita quando tu aceita o Espírito Santo dizendo: se reconcilia, que tu está desviado.
Se reconcilie, que tu está desviado, está em cima do muro. Mas quando você diz, não, eu não estou pecando, estou matando, estou roubando, estou desviada não. Mas nem sequer está pisando na igreja, não vai, não se firma, não consegue. É no pecado e na igreja, querendo ir para a igreja, e outros que já não estão mais nem indo. Aí abre a Bíblia, plena meia-noite, lê. Vou dar uma palavra. Uma pessoa me mandou um áudio, olha só. Agora eu te pergunto, serviu uma palavra dessa que foi dada, uma oração dessa que foi feita? Se tu foi logo atacar a pessoa que mandou um áudio para ti, né? Uma pessoa me mandou um áudio falando de uma revelação assim, 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 assim. Soube mandar o áudio, mas não foi pessoa de dizer assim: minha irmã, eu estou te mandando o azeite para tu passar na tua porta. Irmãos, eu digo, é incrível como as coisas espirituais são. Sabe? Eu fiquei visualizando as virgens loucas chegando para as virgens prudentes, pegando nas bitacas, como diz a minha mãe, e dizendo: tu tem que me dar do teu azeite, cara de pau. Vambora, desembucha aí, despeja aqui um pouquinho do teu azeite na minha lamparina, querendo tomar força. É as pessoas que estão cegas. As pessoas que estão cegas, né? O arrependimento do homem, no homem ele começa por uma ação divina. Existe o arrependimento e o remorso. Muitas vezes, né? Em velório a gente vê muito aquelas pessoas que maltrataram, que só aquela pessoa que tá ali morta. Aí na hora em cima do caixão, o chororô mais medonho do mundo, né? E você diz logo assim: olha o remorso. Arrependimento, ele é uma ação divina. Só o Senhor pode fazer o homem se arrepender de coração, né? Nós sabemos disso porque Paulo, ele disse aos romanos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É porque ele é bom para nós, por isso ele nos conduz ao arrependimento. Oh Deus tremendo, irmãos. Oh Deus tremendo, né? Quando tu entra pelo caminho que nós falamos aqui da porta, né? A porta é Jesus Cristo. O alvo é quando você chega à estatura de varão perfeito. Já é a glória celestial, porque enquanto não estivermos na glória, nós somos imperfeitos, mas quando nós atingirmos a estatura de varão perfeito, aí é nosso alvo, nós atingimos o alvo. Falamos de alvo, né? E entre a porta e o alvo, existe o quê? Eu falei de três etapas básicas. Não falei? A porta, o caminho e o alvo, não foi? Então entre a porta e o alvo está o quê? O caminho. O caminho é a direção que o Espírito Santo te orienta aí. O Espírito Santo, sabe o que é o Espírito Santo, irmãos? Não sei se eu já falei isso aqui para vocês. É o GPS de Deus. Falei isso aqui? O Espírito Santo é o GPS de Deus. O GPS, ele te guia, né?
vai até aquela mocinha falando, né? Vai aquela mocinha falando, a 100 metros, dobre à esquerda, né? Depois a 200 metros, dobre à direita, né? Quando você diz assim, sabe que eu não vou por esse caminho não, eu vou por esse daqui. Aí o que o GPS diz? Recalculando a rota. Muitas vezes, irmãos, Deus é obrigado a recalcular a rota na tua vida. A rota é recalculada de última hora, sabe por quê? Aí ele vai mostrando outros caminhos que tu deve seguir para chegar lá, mas só que é mais longe. É um caminhos onde o trânsito é maior, onde tu vai encontrar problema. Certamente tu vai encontrar problema naquele caminho. Mas o Espírito Santo recalcula a rota para te livrar. Tu pode até chegar lá, mas tu vai demorar mais. Tu vai encontrar mais sinal. Tu vai encontrar lombada no meio do caminho. Tudo isso são problemas que nós encontramos quando nós não seguimos o GPS de Deus, que é o Espírito Santo. Ele é tão bom que ele recalcula a rota, mas no meio do caminho tu encontra problema. Uma coisa que tu poderia ter ido pelo caminho certo e ter ido direto sem problema no caminho. É no caminho, irmão. O caminho é o período onde nós experimentamos o tratamento de Deus na nossa vida. O tratamento de Deus na nossa vida. No caminho você é tratado para poder chegar no alvo, né? As pessoas acham importante pisar na calçada da fama, né? Lá em Hollywood, onde tem o nome das estrelas de Hollywood, né? Pois eu te digo uma coisa: pisar na calçada da fama é para os fracos. Os salvos pisam nas ruas de ouro. Nas ruas de ouro, seguindo pelo caminho, através do GPS de Deus, que é o Espírito Santo. E quando tu segue o GPS de Deus, tudo te vai bem. Tu não vai parar dentro de um como diz na linguagem, né? O cheiro do queijo. Porque muitas vezes você perde o GPS de Deus e você vai parar lá dentro do cheiro do queijo. Aí só Jesus para ter misericórdia da tua vida. Então nessa noite, pensa bem naquilo que Deus investiu na tua vida, que é o Espírito Santo. Não faz besteira não. Não vai por outro caminho. Se esses dias você tem sentido que o Espírito Santo está meio ausente, sim, porque até Davi, que foi segundo a vontade de Deus, ele um dia orou ao Pai e disse: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito. Então muitas vezes, irmão, nós temos que orar dessa forma também. Senhor, não retira de nós o teu Espírito, né? Que nós estamos sentindo distante. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu um dia orei em línguas. E por que tu não ora mais? Irmãos, quando tu ora em línguas, tu alimenta o teu espírito, porque tu está orando de conformidade com a vontade do Senhor na tua vida. Olha que coisa tremenda. Olha o presente, o depósito que o Senhor fez, né? Por isso que diz: guarda o teu depósito.
guarda o teu depósito, né? E aí, é no caminho é o período onde nós experimentamos o tratamento de Deus em nossa vida cristã. É o meio pelo qual se vai ao alvo. E tudo isto é responsabilidade do Espírito Santo. É Ele quem nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Na imagem do Senhor, né? Para terminar essa palavra, né? Que para mim foi assim, uma coisa tão tremenda, irmãos, sabe? Eu recebi muito, talvez você tenha recebido essa palavra, muito também. Mas eu quero dizer para ti, eu recebi muito essa palavra, sabe, Betinho? Recebi muito. É tanto que hoje eu estava assistindo a live e eu estava orando e dizendo: Senhor, me converte todo dia. Me converte todo dia, para que eu não venha fazer besteira no meio dessa caminhada, no meio desse caminho, e venha me desestruturar na fé. Oh meu Deus, eu quero mais de ti, Senhor. Quero ser cheio pelo teu Espírito, né? Eu quero a tua virtude, Senhor, na minha vida. Eu quero ser um cristão que as pessoas venham olhar e venham dizer: verdadeiramente, é uma mulher de Deus, né? Eu fiquei tão feliz, irmãos, quando eu cheguei lá na creche, que voltou às aulas, e eu e o professor de inglês, o Rafael, nós não precisamos estar todo o tempo em reunião, porque as nossas aulas são 2 vezes por semana. Então, a gente vai lá 2 vezes por semana de manhã, né? Então, aí as reuniões são mais com as pessoas. Então, foram contratadas novas professoras, novas auxiliares, e ninguém nem conhecia. Nós só fomos conhecendo quando nós voltamos para dar o primeiro dia de aula, né? Nossa aula. E aí eu cheguei, começou a chegar aquelas meninas, tudo novata, né? E aí uma delas perguntou: você é a professora de música? Aí eu nem cheguei a responder, irmãos. Chegou uma professora e disse assim, botou a mão no meu ombro e disse assim: ela é a nossa professora de música, ela é uma pessoa maravilhosa de Deus na nossa vida. Irmão, você fica ou não fica feliz com uma palavra dessa? Você fica. Você fica porque você pisa ali naquele ambiente e você dá uma palavra de conforto para um, dá uma palavra para outro, até um sorriso, como elas disseram. Até o sorriso dela conforma a nossa alma. Eu disse: glória, Senhor, olha, para ti, Senhor, toda honra e toda glória para ti, Senhor. Mas eu estou feliz no coração. Eu sei que eu estou fazendo bem para as pessoas. Então tudo isso, irmão, é de mim? Será que isso é de mim, irmãos? Será que é? Não é, irmãos. É o Espírito Santo que habita em nós. É algo diferente. É a luz que transcende de dentro do nosso ser, que emana de dentro do nosso ser. Como a Bíblia diz que rios de água viva, né, fluirão de dentro de nós. Olha só que coisa tremenda. Mais uma vez eu te digo, o presente de Deus, o investimento dele na tua vida. Então tu vai se desviar por quê, meu irmão? Tu vai desestruturar a tua família por quê? Tu vai pular fora do teu relacionamento, que é uma bênção, pra quê? Vamos viver o melhor de Deus nessa terra, enquanto ainda resta tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e busque, cada dia busque mais, irmão. Sabe por quê? Porque quanto mais você busca, mais esse Espírito Santo age na tua vida. Essa semana eu tive um sonho que foi alegre e triste ao mesmo tempo. Foi antes de ontem. Eu estava dormindo e sonhei que eu estava numa casa. Essa casa tinha
tipo, como se fosse uma varanda, entendeu? E a mureta dela era mais ou menos aqui, batia mais ou menos aqui em mim, aquela mureta. E aí eu olhava lá para baixo e via as coisas acontecendo, né? E de repente começava a dar uma chuvinha assim fina. E aí eu chegava ali no pé daquela muretinha e olhava lá para baixo. Irmãos, quando eu olhava lá para baixo, eu via uma enxurrada de água, como se tivesse rompido uma barreira, um rio, alguma coisa. Pronto, não sei se vocês assistiram esses dias o Jornal Nacional, que passou as enchentes de São Paulo. E aquela água vinha arrastando tudo. E aquela água vinha, irmãos, arrastando tudo. Inclusive carros, eu via carros sendo arrastados pela força da água, pessoas sendo arrastadas, e eu simplesmente olhando assim, numa tranquilidade tão grande, como se o Senhor estivesse ali dizendo: olha, minha serva ali, ó, isso tudo pode acontecer, mas eu estou aqui contigo, aqui em cima. E nada disso vai poder te atingir. Glória a Deus. Só que depois, quando passava tudo aquilo, aquela enxurrada e tudo, que ficava só aquela terra molhada, aí eu descia, porque vinha um ônibus pegar o departamento de mulheres dessa igreja para um grande evento. Olha só. E aí aparecia o ônibus, irmãs, muito bonito aquele ônibus azul. Um ônibus azul, da cor esse azulzinho mesmo das cadeiras, com uma faixa assim branca, sim, assim, mas novo, o ônibus novo, muito confortável, grande, alto, sabe, meu? Que quem estava na janela olhava assim, entendeu? Via que era alto. E aí aquele ônibus vinha pegar o departamento de mulheres dessa igreja para um local. E eu ficava, irmãos, porque eu já vinha dentro do ônibus. Era como se as irmãs estivessem esperando em determinado local, e eu já ia no ônibus. E aí, irmãos, quando chegava em determinado local, eu começava a ver irmãs subindo naquele ônibus. E na mesma hora vinha no discernimento que Deus me dava, que aquele ônibus era o escape para a nossa vida, era a nossa vida espiritual, sabe? Quem estivesse entrando naquele ônibus estava bem com Deus. E aí a minha tristeza qual era? Porque eu via, sabe, eu podia ver no sonho o rosto das irmãs tão felizes entrando naquele ônibus, mas porém eu via pessoas que não estavam ali para subir naquele ônibus. E eu dizia: meu Deus, a irmã fulana, ou meu Deus, a irmã ciclana. Talvez ela não sabia que faz tanto tempo que essa pessoa não vai para a igreja, desde que a pandemia, né, que voltou à igreja, que essa pessoa não veio mais, e eu não via aquela pessoa entrando, não via fulano, mas as outras que eu via todas felizes, vestido tão lindo, irmãos, vestido, sabe? E eu ficava feliz pelas que eu via subindo no ônibus, mas ficava triste ao mesmo tempo, porque eu via que algumas não subiam, não estavam lá para embarcar naquele ônibus, né? Então, que nós possamos, irmãos, e com certeza foi um alerta, né? Com certeza foi um alerta, até para a gente orar por aquelas que eu não vi ali naquele ônibus, naquela eventualidade. Mas eu quero deixar um recado, né, nessa noite para ti, da parte de Deus. Valoriza, né? Faz que nem aquela música: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém.
tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Você, eu venho falar de quê? Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo. Levanta, irmão, fica de pé, vamos orar. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, oh, quero ouvir você. Que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inteiro. Oh, glória a Deus. Escuta, Senhor, venho falar de quê? Eu venho falar de quê? Porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber o quê? Por isso levante e cante. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, a tua bondade, Senhor, é que nos faz, Senhor, com que o arrependimento venha sobre as nossas vidas, meu Pai, e o teu perdão é a chave, Senhor, para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida na tua presença, Senhor. É aquilo que faz com que o Espírito Santo, ele não vire as costas para nós, meu Pai, porque nós estamos selados, meu Deus, nós fomos selados naquele dia em que nós deixamos que o Espírito Santo entrasse em nós, Senhor. Muito obrigada pela presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Se você está feliz com esse Espírito Santo na tua vida, dá um amém bem forte. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias, que Deus maravilhoso e bom. Pode sentar mais uns minutinhos. Dona Judite queria contar um testemunho. Pode vir, 2 minutinhos dá tempo ainda. Falta só mais 1 hora para nós ir para casa, glória a Deus. Glória a Deus. Está numa igreja com a gloriosa paz do Senhor. Meu amado, o testemunho que eu vou contar. Assim, eu não ganhei um carro, ainda não, né? Nem foi uma mansão, mas
o que eu ganhei, eu não, Jesus, né? Foi muito mais, é muito mais valioso que tudo isso junto, né? Eu vou contar o testemunho da Rosa, né? Porque quando ela chegou na minha casa, a gente começou a evangelizar ela. Não só eu, mas eu, o Diogo e a Natália. Começamos a falar de Jesus para ela. Ela dizia que já era evangélica porque ela já tinha batizado nas águas. Aí, na convivência, a gente pregando de tudo, ela não sabia folhear uma Bíblia, ela não sabia nenhum versículo da Bíblia. E dizia assim, eu convidava ela para vir aos domingos, para vir à igreja. Ela dizia assim, não, eu só vou à igreja aos domingos. Isso ela vinha quando tinha vontade. Porque ela dizia que na igreja que ela se congregava, ela só ia aos domingos. E também é quando ela tinha vontade. Eu só que disse para ela que não, aí ela disse que tinha se batizado nas águas. Eu digo, não, você tomou um banho lá no tanque batismal ou numa piscina, não sei. Mas você não se batizou nas águas. Você fez uma aliança com Deus? Ela disse, o que é isso? Eu fui explicar para ela. Eu digo, não, você realmente não é batizada nas águas. Você se batizou sim, você tomou banho lá. Mas... E sempre evangelizando ela com o Diogo e Natália. Aí eu disse para ela. Aí ela disse que perguntou como era o dízimo, aí a gente ia explicando. E muitas coisas a gente evangelizando ela e explicando o que era. Aí ela foi e disse que queria ser dizimista. Porque ela nunca foi dizimista, também não era ofertante. Aí então eu disse para ela. Você tem que renunciar a muitas coisas para caminhar com Cristo. Não é assim, de qualquer jeito. Você tem que renunciar. Tinha muitas coisas, né, que ela fazia que desagradava a Deus. Mas isso é entre você e Deus. Eu só digo e afirmo que não está correto. E então, se ela começou a renunciar, porque para nós seguir a Cristo, como... A irmã estava aqui pregando, né, que muitas coisas para agradar, é preciso você renunciar, ter renúncia. Porque senão, eu digo, pode ser até difícil. Você até vai sentir muito, mas caminhar com Cristo é bem melhor. E então, se isso foi passando, né, e ela dizia, quando é que eu vou ser apresentada? Quando é que eu digo, isso é quando o Espírito Santo lhe mover para você fazer isso. Quem vai fazer isso é você, não é eu... Nem Natália, nem o Diogo, que vai chegar lá no pastor e vai dizer, a Rosa quer reconciliar com Deus. Não, não é assim. É você. Aí ela dizia que não via. Eu digo, então pronto. Aí, mas eu discuti muito com ela, que ela só fazia me ouvir. Eu falo demais, ela não. Ela só faz me ouvir, muitas vezes chora, que eu ficava brigando com ela. Porque ela só queria vir aos domingos, quando dava vontade. Ela arrumava qualquer pretexto, para dia de domingo ela não está aqui. Quando ela chegar, eu dizia assim, Rosa, olha o culto, o horário. Não, porque isso aconteceu, não sei o quê, ia para Messejana, para lá onde ela morava, não sei o quê. Sempre tinha uma desculpa. E eu dizia que não aceitava aquilo ali, não. Eu não aceitava, não. Ou você segue a Cristo, ou você, então fica aí, do jeito que você está vivendo. A vida é tua. Mas eu não vou falar com o pastor para te apresentar, para você se reconciliar. Tudo bem. Aí fomos caminhando, né, nós evangelizando e mostrando. Teve um dia aí que o pastor Marcondes fez um apelo e ela veio. Eu digo, é a tua vez e agora. Mas isso é com você. Mas aí ela veio aqui, não sei se vocês lembram, se reconciliou com Cristo, né? E para a glória de Deus, essa vitória nós conseguimos, né? Mas eu sei porque a palavra de Deus diz que quando... uma alma arrepende os seus pecados e reconcilia, é uma festa no céu. E eu tenho certeza que aquela noite foi uma festa no céu. Aí eu estou falando com a testemunha que eu fico muito orgulhosa, que ontem o pastor disse assim, nós estávamos numa reunião, eu não ia falar nada disso para ele, para o pessoal que estava. Mas ele falou assim, foi poucas pessoas, eu nem sei quem foi que ganhou uma vida para Jesus. É isso que vocês ouviram que estava na reunião que eu disse ontem. Aí eu fiquei na minha. Disse, Senhor, tu sabe que nós evangelizamos a Rosa e nós ganhamos para ti. Mas quando chegar a oportunidade, eu vou dizer para a igreja que nós ganhamos a Rosa para Jesus. Então, se hoje, para a glória de Deus, ela já é dizimista, ela já sabe folhear a Bíblia e todo dia ela lê a Bíblia, viu, gente? Para a glória de Deus está ali a Rosa. Para a glória de Deus. Aí eu pergunto a vocês estão felizes com essa alma que nós ganhamos para Jesus? Nós. Põe muita palma para Jesus, que Ele merece. Eita, que Jesus maravilhoso. Irmãos, passemos ali 2 minutinhos, mas tenha cabo que nós já estamos indo para casa, certo?
convidar a jovem José.